aí de 20, 30 anos, onde a geração que vem depois dele destrói em 2. Nossa, quantas a gente vê aí? Várias famílias, vários nomes aí famosos, E aí né? a gente pode vir para uma outra vertente, porque esses filhos não entenderam o valor do dinheiro. Mas entenda, quando eu falo valor dinheiro, não é para ele ser o teu líder. É para ser o teu servo. Eu falo que o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo líder. Quando eu dou o devido valor a ele, as coisas começam a acontecer de forma leve. Ele não pode ser ele quem me domina. Agora eu tenho que governar sobre ele, porque ele não me faz. Sou eu quem o faço. Quais foram as técnicas, né? As estratégias que você adotou para fazer dessa forma aí, para fazer do dinheiro seu servo? Pode fazer? Posso falar dessas loucuras aqui? Pode, claro que pode. Deve falar. Aqui nós temos, como eu falei para você, a gente não tem papo na língua e temos que mostrar o segredo. Bem, vamos lá. Uma das loucuras que eu fiz foi quando a gente começou a entender que o dinheiro estava nos dominando. Onde existiam momentos que a gente queria comprar algo, mas a condição financeira não nos permitia. Então eu usei de uma tarefa bem louca. A gente colou uma nota de R$100 e uma de R$200 no meio da sala e botamos durex, porque a minha filha ainda era bebê, a gente estava com receio de ela pegar e comer o papel, né? Para mostrar para ele que ele é só um papel e que ele não vai dominar sobre mim. Então, todas as vezes que a gente queria comprar algo, a gente ia lá na sala, pisava em cima do dinheiro e declarava que ele era o nosso servo e não nosso líder. Olha só. Todas as vezes. Então isso foi um destravar, as coisas foram acontecendo, entendendo que realmente ele não tem poder sobre nós. Que nós temos poder sobre ele. Pois é. Então, porque assim, né? Você vê que coisa interessante. Porque tem muita gente que fala assim, dinheiro é sujo, sabe? Aquelas crenças, né, limitantes que fazem as pessoas muitas vezes até perder as coisas, né? Então, o dinheiro é sujo, quem é rico não vai pro céu, essas coisas todas aí. É rico porque roubou de alguém. É porque roubou de alguém, né? Dinheiro não dá em árvore. Exatamente. Então, porque tá roubando, enfim. Olha como essa frase é pesada. Dinheiro é sujo. Então, quando você enraiza isso nos teus filhos, ele não vai querer o dinheiro, ele vai sempre repelir o dinheiro, porque ele é sujo. Se ele é sujo, por que eu vou ficar com ele? Então, ele pode ter muito dinheiro, mas ele sempre inconscientemente vai buscar um motivo para se livrar do dinheiro, porque ele é sujo. Olha só. Então, eu tenho que quebrar esse paradigma, esse tabu, e que a minha geração para frente não vai mais viver dessa forma. Você acredita, Léo, que isso é uma programação que fica ali na cabeça da pessoa? Sim, porque de 1 a 7 anos, se eu estiver errado, o cientista aqui me corrige, você cria um caráter nas crianças, né? De 1 a 7. De 7 a 15, ele já está formado. E segundo estudo, se eu não estiver enganado também, os números são o seguinte: de 1 a 7 você tem 100% aí de domínio sobre seus filhos, de 7 a 15 você só tem 70% ou 60%, e de 15 para lá você só domina 20%. Só que se de 1 a 7 eu criei um caráter, eu ensinei o caminho que ele deve andar, e se lá na frente ele se desviar, foi decisão dele. Porque ele tem um caráter formado e eu ensinei um caminho que ele deve andar, ele ou ela. Então, se de 15 para lá, dos 20 para lá ele se desviar, foi o livre-arbítrio dele que fez com que ele fizesse isso. Então, a consequência é totalmente dele. Nossa. E aí você, pai e mãe, fica com a mente tranquilo. Se você fez o seu ensinamento correto. Não se martiriza por isso. Então, porque eu vejo algumas pessoas ali, né, reclamando e também se culpando por conta disso. Porque meu filho foi por outro caminho e tudo mais e tal. Aí a mãe e o pai se culpam, né? Colocam culpa e tal, e isso se torna um peso na vida deles. Você acaba trazendo para você um fardo que, se você tem a consciência tranquila, que você ensinou o caminho, que você mostrou, teve tempo de qualidade, conseguiu investir esse tempo, porque muitas das famílias trabalham muito e os filhos são criados por babá, e aí é um grande risco, que eu não tô falando que tá errado aqui, longe de mim,
Porque eu e a minha esposa decidimos não ter colaborador nesse sentido. Porque a cultura que a gente quer que os nossos filhos, nossas filhas tenham é nossa. E não das babás. Porque você não tem tempo de qualidade com os filhos, mas quem passa 90% da vida com eles são as babás. Fato esse que às vezes eles respeitam mais as babás do que os próprios pais. Isso é até uma polêmica, mas é para você pensar sobre. É uma grande reflexão, né? Se está fazendo sentido todo o dinheiro investido que você está tendo de educação, de alimentação, e no final das contas a cultura não ser a sua. Seus princípios, seus valores. E aí talvez aí possa ser que ele se perca dos 15 anos para lá. Então reflita sobre isso. E se você tem a condição de ter uma babá, ok, mas tenha uma conciliação em relação a isso. Dedique mais tempo seu em estar presente. Muito bom, Léo. Léo, o que é a escravidão da performance? Escravidão da performance nada mais é que eu não desligar. É eu trabalhar de 8 às 8, virar num plantão, aí eu falo dos médicos, e pegar outro plantão, e quando chegar em casa só quer dormir. De igual forma, os empresários tá sempre em busca de melhor. Não tá errado nisso, porque quando eu falo ser produtivo, dentro dessa sua agenda precisa ter pelo menos um dia na semana em fazer nada. Isso também é ser produtivo. Aquele dia da semana, você não pega no seu telefone, não resolve BO nenhum e dá tempo para você e para sua família. Isso é ser produtivo e não ser escravo da alta performance. Você sabe, Léo, você tem toda a razão com isso, porque é o seguinte, eu passei por um período terrível também, né? Eu infartei, né? E assim, eu tinha um fantasma na realidade, né? Que aí eu ia entregar as obras e tudo mais, a gente tem a fábrica de escadas lá e tal, e aí com certeza aqui no Brasil, atraso de prazo, essas coisas todas, cara, você luta, luta, luta e por N fatores, N motivos, N mão de obras e uma série de fatores, mas o culpado é quem? Quem vendeu, né? Então, e aí o que aconteceu? Tinha um fantasma que aparecia quando isso ia acontecer na minha frente, cara. E aí eu colocava esse negócio e tal, né? E aí deixava. Quando acontecia isso, eu esquecia que existia vida. Porque eu ficava incansavelmente tentando romper isso daí, e era uma coisa que me causou o quê? Uma dissonância cognitiva, né? Onde criou um buraco lá que eu queria resolver uma coisa que nunca ia ser resolvida. Praticamente. Entrou no burnout. Exatamente. Eu entrei num negócio lá, fui carregando, né? E até infartei, né? E aí, depois que aconteceu o infarto, eu fiquei lá. É que, na verdade, veio com algumas complicações, né? Por exemplo, ao mesmo tempo que tive infarto, tive trombose na perna. E aí isso me obrigou a ficar mais de 25 dias em um hospital, né? E, enfim, por quê? O tratamento do coração tinha que tomar um anticoagulante, e aí tinha o tratamento da trombose também, que era mais ou menos o inverso, e uma coisa interferia na outra. E com isso não podia fazer o cateterismo, que é onde eu estava, só fazia o cateterismo pela perna e tal. Uma coisa era linkada à outra. Era linkada à outra. E aí eu tive que depois lá, por isso que demorou todo esse tempo. E aí depois, só quando eu mudei de hospital, né, que fui lá pro Dante Pazanese, é que fizeram um cateterismo pelo braço. Então, enfim. E aí depois, quando eu me vi trancado esses 22 dias, todo esse fantasma sumiu. Porque a resposta foi, né? Para mim, Deus está falando assim, ó. Cara, se você não parar, eu vou te recolher. Né? A primeira fala que eu entendi, que eu ouvi, foi essa, né? Se você não parar dessa forma aí, eu vou te recolher. A segunda, olha a sua vida, como a sua vida é maravilhosa, que você não está aproveitando. Exatamente nisso que você está falando. Isso para mim foi uma coisa. E aí agora, cara, o que eu faço? Quando realmente eu tô fazendo as coisas, eu realmente faço isso que você acabou de falar. Cara, final de semana eu não ponho a mão no trabalho, eu cuido da família. Entendeu? Porque é a coisa mais valiosa que nós temos, né? Depois da gente mesmo, né? Se cuidar, né? Como a gente estava falando também, né?
E isso, cara, alguns dias assim eu falo, cara, assim, ó, a bateria tá, tipo assim, tô enchendo e tudo mais, tô meio estressado, dou uma parada, né? Uma parada ali, dou uma, né? Mesmo tendo alguma coisa, algum compromisso, alguma coisa, eu cancelo e falo, vou fazer um outro dia. E aí eu coloco, mas as coisas parece que faz assim, ó, faz uma limpeza e a produtividade aumenta grandiosamente. A pergunta é: valeu a pena? Então, né? Não valeu. Né? Ficar no hospital, naquele susto e tudo mais, tá ok, pra quê? Entendeu? Nada resolveu. Eu assimilei esse problemaço pro meu corpo. Hoje fiquei com uma certa sequela que eu percebo, né? Minha perna esquerda, né? Tem uma parte Imperceptível meio. também, né? Exatamente. Tem Mas você sabe porque você uma sabe, parte, né? Se exatamente. você não fala, as É, pessoas nem percebem. exatamente. Então, tem todo um processo aí que a gente tem que tomar certo cuidado. O cuidado maior aí é: as pessoas querem controlar aquilo que não está na orçada dela. Por isso que colapsa. É, Dá um colapso. exatamente. Exatamente. Então, se está no meu controle, eu faço. Se não tá, descansa. É. Fica em paz. E aí aquele negócio, aí o pessoal fala, vou ligar aquele botão, né, não sei o quê. Não, não é questão disso, porque também você não é irresponsável, Não, não, não. né? E na verdade é o seguinte, chegou no limite ali, você tem que realmente E aí tem que ligar ser a ao válvula de contrário. escape. Você que tem que pôr limite. Exatamente. E não esperar chegar no limite. Exatamente. Então ponha limite em algumas situações. Isso serve para tudo. Serve para o trabalho, serve para os seus familiares, Exatamente. serve para os filhos e às vezes até para o cônjuge. Exato. Serve. Se você não pôr limite, as coisas são moda Bangu. Pois é. Então ponha limite, que isso vai te prevenir de gerar um problema para você e um problema para as pessoas que estão ao seu redor. Pois é, muito bom. É... E o que é exatamente o protocolo base invisível? Eu dei esse nome por quê? Porque o que sustenta o império é invisível. Ninguém vê. Está dentro de você. Olha só. Você só mostra o externo, você não mostra o interno. Então, o que sustenta toda a sua construção, todo o seu tempo de trabalho, a família que você construiu, é invisível. Que só você, quando tá, como eu falei há pouco, no carro, tomando seu banho e enfrentando algum desafio, sabe. E sabe onde é o seu ponto fraco. Porque o seu corpo sempre vai te dar sinal. Sempre. Respeita os sinais. Respeita os sinais do seu cônjuge. Respeite os sinais dos seus filhos. Eles sempre vão dar sinal. Só que você tá tão no ritmo hipnótico, alienado, que não consegue enxergar. Isso parece que não, mas é terrível, cara. A gente, muitas vezes, eu assim, por exemplo, antes de infartar, um exemplo, né? Cara, eu tava lá fadigado há uma semana, você imagina, eu tava praticando atividade física e tal. Inclusive, foi a atividade física que me salvou, que o médico falou que se eu não praticasse atividade física, eu não ia aguentar, né? Olha só que Olha. maravilha. E aí, uma semana antes, eu vinha lá assim, com as pernas meio doendo assim e tal, mas eu achava que era por causa do treino. Olha só, que a gente nem percebe. Pô, eu infartar? Eu sou o cara cheio de saúde. Eu sou um homem de Sou ferro. homem. Né? A gente pensa que é um homem de ferro. É Cara, bem mas não adianta. Cheio né? de energia, garotão, nunca garotão. Pô, entendeu? 5.0 nas costas aí, achando o máximo. Sou um garoto. Né? Exatamente. E aí, quando você pega e fala assim, puxa vida, né? Como é que é isso, cara? Né? Aí eu vim tal, aquele negócio e tal, aí foi até que no domingo teve um aniversário, você vê, uma semana. Comecei a sentir isso segunda, terça-feira. Aí na quarta fui lá, continuei fazendo atividade física normal, mas eu tomava banho e falei, cara, não dormia no outro dia, acordava com aquele negócio, aquela sensação, mas não fui ver o que era. Entendeu? Teimoso, né? Aí depois, quando foi assim no final de semana, aí ia ter um aniversário, né, e tal, fui no aniversário lá, né, com os sobrinhos e tudo mais.
Aí, beleza, quando foi na segunda-feira, né, passei lá, tomei uma cervejinha, uma coisinha lá e tal, né, comi um bolo, né, que pô, tem um bolo de aniversário, né, passei um pouquinho do limite, mas não bebi não, veio latinha, porque praticava assim, gosto de tomar de vez em quando um pouquinho de cerveja, né, sem brincadeira, uma latinha ou duas no máximo. Daqui a pouco para. Aí, tal, quando foi na segunda-feira, passei um estresse lá, rapaz, aí... Aí começou. Aí, sabe quando você pega e faz um movimento assim tal, pensa que é uma dor. Aí, tal. Quando foi na segunda-feira, passei um estresse lá, rapaz. Aí. Aí começou. Aí, sabe quando você pega e faz um movimento assim tal, pensa que é uma dor física, né? Algum. Sei, um nervo, alguma Você coisa. tava no Tava no trabalho. trabalho. Fui trabalhar e tal. Isso umas 10 da manhã. 9h30, 10 horas da manhã. Né? Aí tal, trouxe um estresse lá que um cara tava dando um problema, não sei o quê, por conta desse fantasma que eu acabei de falar. Né? Aquele negócio da obra atrasada, aquelas coisas todas, problema com mão de obra, com o humano que tava lá trabalhando ali. Beleza, o cara colocando uma pilha lá. Aí tive aquele estresse danado, né? Aí senti uma dor assim, na hora que eu fui fazer isso aqui, o negócio intensificou. Aí eu murchei, né? Então, você fez bem você trazer esse ponto que o corpo te deu sinal. Deu sinal, vários. Só que você, empresário, médico, advogado, pessoa bem-sucedida, você fala que você não tem o direito de ficar doente. Pois é. Porque você cuida da saúde. Só que você acabou virando a empresa. Só que se você, a empresa, cai doente, acaba a empresa. Então, E se você só tem essa fonte de renda, acaba o seu sustento, a qualidade de vida. Respeite esses sinais. Você, homem, não deixe o orgulho sobressair. Busca médico. Mostra a sua fraqueza. Mostra a sua vulnerabilidade. Busca um especialista para te ajudar. Não permita chegar nesse ponto, hein? exatamente. É caro, hein? É caro. É caro e é insustentável. É insustentável, que a gente já viu vários casos famosos, por exemplo, aquele piloto lá que ficou, o cara era bilionário. O próprio, acho que o Otaviano também teve Então, esse caso. exatamente. Fez uma cirurgia e tudo. E aí, o que acontece? Ninguém consegue pagar diárias de UTI. Né? Então, enfim. E aí, o que acontece, Léo? A lição, cara, pra mim que eu tive, cara, vou aproveitar minha vida sim, entendeu? A vida é o seguinte, se você levar ela muito a ferro e fogo, né, você pode se dar mal. Sim. É legal você falar isso, porque assim, quando fala vou viver a minha vida, mas é com autorresponsabilidade, tá? Não é você tocar o dane-se e saindo fazendo qualquer coisa. Não. Mas ainda pegando esse gancho, você é empresário, médico, advogado, pessoa bem-sucedida, existe esse período de sangue, suor e lágrima. Só que você tem que respeitar esse período. Você não pode continuar nessa pegada por muito tempo, senão o seu corpo vai colapsar. Ele não vai aguentar tanto tranco. O pau no lombo é por um período, tá? Não é por toda a vida, não. Senão você não vive. Você vai construir, e se você é casado, quem vai desfrutar é o outro ou a outra. Exatamente. Eu tenho uma frase que eu digo. Tome bastante cuidado. Você que pensa negativo, porque quem pensa positivo vai colher dos seus frutos. É por aí. Mais ou menos isso, né? É por aí. Léo, o que significa sistema invisível de sustentação silenciosa? É um processo sistemático. Por que sistemático? Porque a gente trabalha com corpo, alma e espírito. Quando eu faço o atendimento do programa de conselho, eu começo pela saúde mental, porque é dela que vai vir todos os seus frutos. Se a mente não está boa, os seus frutos vão ser podres. Se a mente está boa, os seus frutos vão ser frutos de terra de gigante. Então a gente trabalha buscando a plenitude em todas as áreas, seja ela financeira, seja ela familiar e seja ela profissional. Então é de forma sistemática, para que existe uma coisa linkada à outra. Não é eu estar bem financeiramente, minha família destruída. Não é eu estar bem financeiramente, minha saúde ao ponto de acontecer um colapso.
Noel tá bem financeiramente, mas meus filhos nem falam comigo, nem almoçam, nem sentam na mesa comigo, nem atendem meu telefonema. Noel tá bem financeiramente, mas se eu morrer hoje, quem vai continuar o legado? Então, é todo um processo, uma jornada que a gente traça para poder a pessoa entender que não é só uma parte. E aí a gente fala de conciliar isso, porque nunca vai existir o equilíbrio. Quando você foca só em um lugar, alguém vai sofrer com a ausência. Mas quando eu consigo conciliar, eu deixo bem claro, olha, é por um tempo. Daqui a pouco as coisas ficam normais. Então é fazer essa conciliação em todas essas áreas para ter essa leveza e plenitude naquilo que a pessoa busca. Nossa, maravilha. E assim, quais são os benefícios aí desse todo esse sistema com as aplicações? O benefício é eu saber que o que eu estou fazendo vai se prolongar por anos. É eu saber que o que eu executo aqui como profissional, que são os meus mentorados, existe toda uma causa por trás que faz eu fazer o que eu faço todos os dias. Então o benefício é a paz que excede todo entendimento, é eu deitar e conseguir dormir, a mente desligada, é eu estar com a minha família com o telefone desligado, não estar preocupado com o que está acontecendo na minha empresa. E se estiver pegando fogo, tá tudo bem. Entendi. Eu tenho um seguro que vai pagar, mas se tiver pessoas envolvidas aí, não. Mas se a empresa pegando fogo, que eu digo não é literalmente fogo, mas é as coisas não dando certo. Porque quando isso acontece é porque você precisa aprender alguma coisa. Exatamente. Porque veio não veio para te destruir, veio para te ensinar. Veio para fazer com que você suba o próximo degrau. A próxima escada. Legal. É por aí. Muito bom, muito bom. Léo, olha, rapaz, a gente teria tempo para ficar aqui falando sobre horas e horas e horas. Muito legal, cara. Muito legal esse papo. Agora eu queria que você desse uma geral aí, desse uma mensagem aí pro público, né? Fique à vontade, por favor. Bem, eu costumo dizer que dinheiro não é tudo. Dinheiro, ele é o meio. Se você é uma pessoa escassa, mais escassa você vai ser. Se você é uma pessoa avareza, mais avarezo você vai ser. Agora, se você é uma pessoa generosa, mais generoso você vai ser. E quando você aprende esse princípio do dar é melhor do que receber, não tem o porquê te faltar. E as coisas vão ser bem leve e plena em tudo que você fizer. Eu profetizo sobre sua vida um ano 2026 super, hiper abençoado, onde você colocar a palma das suas mãos, a planta dos seus pés, que sejam lugares de bênçãos, lugares que frutifiquem e que na sua face, no seu semblante, resplandeça a face do Senhor. Maravilha, maravilha, muito bom. E eu quero que você, então, fale dos seus contatos aí, das pessoas que querem te encontrar, falar da sua mentoria. Ou seja, ela familiar. Eu tenho autoridade sobre. Mas como assim, Léo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse escolher em duas opções, em fazer uma cirurgia com um médico que acabou de se formar, ou fazer uma cirurgia com um indígena, que faz essa mesma cirurgia por 20 anos, o que você faria? Com médico ou com indígena? Então eu vivi, eu sofri na pele, eu sei o que é estar impotente por estar endividado. Eu sei o que é o dinheiro drenar a sua energia. Eu sei o que é você dormir e não saber o que vai comer amanhã. Eu sei o que é viver isso. Não foi livro, não foi método que eu aprendi. Todos os meus métodos e os meus programas são baseados na minha vivência de vida. Então, eu falo que Deus me escolheu para ter autoridade, para te direcionar e te guiar sobre isso. Maravilha, maravilha. Eu quero, Léo, fazer mais uma menção, né? Porque, como é que você falou lá no começo? Era que você é mentor de vida, como que é a frase? Mentor de vida e de negócios. Mentor de vida e de negócios. E de negócios, né? Certo. E me fala um pouquinho sobre isso. Porque mentor de vida, isso foi o nome que me foi dado. Então, exatamente, é isso que é legal. Porque eu falei assim, bem,
Como que. Porque existe uma linha muito fina entre você falar de Deus, falar de negócios. Eu falo que eu fui expulso para esse destino, porque eu não escolhi estar mentor. Foi Deus quem me colocou nesse lugar. Como, Léo? Eu estava no restaurante com os meus pais, com a minha família, e aí um rapaz que soube da minha história, que eu liquidei R$ 500 mil em dívida, veio me perguntar como é que é isso. E aí me acendeu a luz do Espírito Santo. Falou, opa, vai por esse caminho aí. Eu falei, eu te ensino, mas você vai ter que me pagar. Eu falei literalmente assim. Ele, eu te pago. Ele tinha 100 mil de dívida na época. Eu falei, fechado. Então eu comecei a ser direcionado para esse caminho. Olha que legal. E aí os médicos, advogados e empresários, que são o meu público hoje, começaram a me procurar por conta disso, porque são pessoas que movimentam muito dinheiro, mas não sabem gerir o dinheiro. São drenados ao ponto da quantidade que eles ganham ao ponto da quantidade que é drenado. Porque eles não conseguem gerir isso. Só que quando você entende que não é mais sobre o dinheiro, é sobre o que suporta tudo isso, o que é mais importante do que tudo isso, você começa a trabalhar com mais inteligência. Não só na mão de obra, mas mentalmente. Então, ontem eu descobri que eu sou mentor de vidas e de negócios. Então, mentor de vida e negócio porque a gente começa pela vida, para que os negócios dê certo. E não pelos negócios para que a vida dê certo. A sua vida só vai dar certo, seu negócio só vai dar certo se a sua vida estiver bem. Se a sua vida não estiver bem, seu negócio não vai dar certo. Pois é. Uma verdade, né? Total? Muita verdade. Se você não está bem em casa, o seu negócio também vai mal. Vai ser apenas ilusão. Vai ser tudo com muito pesar. Tudo com muito esforço seu. E aí, quando você for o momento de desfrutar, usufruir R$ 500 mil em dívida, veio me perguntar como é que é isso. E aí me acendeu a luz do Espírito Santo. Falou, opa, vai por esse caminho aí. Eu falei, eu te ensino, mas você vai ter que me pagar. Eu falei literalmente assim. Ele, eu te pago. Ele tinha 100 mil de dívida na época. Eu falei, fechado. Então eu comecei a ser direcionado para esse caminho. Olha que legal. E aí os médicos, advogados e empresários, que são o meu público hoje, começaram a me procurar por conta disso, porque são pessoas que movimentam muito dinheiro, mas não sabem gerir o dinheiro. São drenados ao ponto da quantidade que eles ganham ao ponto da quantidade que é drenado. Porque eles não conseguem gerir isso. Só que quando você entende que não é mais sobre o dinheiro, é sobre o que suporta tudo isso, o que é mais importante do que tudo isso, você começa a trabalhar com mais inteligência. Não só na mão de obra, mas mentalmente. Então, ontem eu descobri que eu sou mentor de vidas e de negócios. Então, mentor de vida e negócio porque a gente começa pela vida, para que os negócios dê certo. E não pelos negócios para que a vida dê certo. A sua vida só vai dar certo, seu negócio só vai dar certo se a sua vida estiver bem. Se a sua vida não estiver bem, seu negócio não vai dar certo. Pois é. Uma verdade, né? Total? Muita verdade. Se você não está bem em casa, o seu negócio também vai mal. Vai ser apenas ilusão. Vai ser tudo com muito pesar. Tudo com muito esforço seu. E aí, quando você for o momento de desfrutar, usufruir, você está tão cansado do esforço que você fez que você não consegue usufruir de tudo que você conquistou. E de que valeu? Valeu? A pergunta, né, que você falou para mim. De que vale tudo todo isso, esse né? esforço. Se você não consegue, não vai conseguir, né, usufruir do que você plantou, do que você conquistou. Toda essa dedicação para a história mal contada, que é para dar o melhor para sua família, mas o melhor que a sua família quer é você. Nossa, maravilha, maravilha. Léo, olha só, de novo, cara, eu queria estar convidado já, obviamente, né, pra gente daqui a pouco fazer um nosso próximo episódio. Vai ser uma honra. Com certeza, sempre as portas estão abertas para você sabe muito bem disso, né? Então, você já falou das suas redes sociais, quer deixar mais alguma mensagem aí importante para o público aí? Conquistou.
toda essa dedicação para a história mal contada, que é para dar o melhor para sua família, mas o melhor que a sua família quer é você. Nossa, maravilha, maravilha. Léo, olha só, de novo, cara, eu queria estar convidado já, obviamente, né, pra gente daqui a pouco fazer um nosso próximo episódio. Vai ser uma honra. Com certeza, sempre as portas estão abertas para você sabe muito bem disso, né? Então, você já falou das suas redes sociais, quer deixar mais alguma mensagem aí importante para o público aí que está nos ouvindo? Bem, se eu pudesse falar algo mais profundo de que valeu você alcançar todo o sucesso que a Terra pode te propor, se quando você chegar lá no ponto de chegada, quem realmente importa não está com você. De que vale todo esse esforço? Então eu falo que é a motivação principal bem definida. Tenha isso claro na sua vida. Eu falei aqui que existem 2 momentos importantes. Quando você descobre para que nasceu e quando você descobre o para que você nasceu. Um é quando você nasce e o outro é para que você nasceu. Você nasceu para algo que só você pode fazer. Mesmo que seja parecido com o que eu faço, mas você tem uma comunicação diferente. Tenha isso claro na sua vida. Eu falei aqui que existem 2 momentos importantes. Quando você descobre para que nasceu e quando você descobre o para que você nasceu. Um é quando você nasce e o outro é para que você nasceu. Você nasceu para algo que só você pode fazer. Mesmo que seja parecido com o que eu faço, mas você tem uma comunicação diferente, você tem um gesto diferente, você tem uma forma de cativar diferente. Então, quando você descobrir o para que você nasceu, tudo vai se tornar mais prático de você poder executar e chegar lá na linha de chegada com paz, tranquilidade, de que valeu a pena todo isso. Muito bom, cara, muito bom mesmo. Olha, quero de novo agradecer a sua presença aqui, né? Estamos aqui em São Paulo, São Caetano do Sul, São Paulo. Você saiu de lá do Rio de Janeiro, veio nos abrilhantar